Bom, pessoal, beleza. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade a isso aqui. Deixa eu fazer um negocinho aqui. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos dar continuidade às nossas aulas, só que agora a gente vai fazer aí um algoritmo um pouquinho mais fundamentado, tá ok? Para que depois a gente já possa, já de cara, pessoal, já vamos estar introduzindo esses algoritmos das nossas linguagens de programação C, Pascal, né, e Java. Vamos supor que eu quisesse um algoritmo um pouquinho mais elaborado, tá ok? Vamos supor que o meu problema fosse o seguinte, é, calcular a média de duas notas e mostrar essa média, certo? Então, este é o meu problema. Então, vamos dar o nome desse algoritmo para... simplesmente vai ser média o nome desse meu algoritmo. Então, um algoritmo chamado média. Como é que a gente iria fazer essa estruturação então desse algoritmo? Como é que a gente pode introduzir então a lógica para solucionar então para criar então um algoritmo para a solução deste problema? Então, primeira coisa, pessoal, se você usar a lógica do pensamento, primeira coisa, para mim poder calcular a média de duas notas, usando o raciocínio lógico, eu saberia que você vai ter que primeiro ler essas notas, somar elas e depois calcular a média. Então aí, pessoal, a gente começa a usar aqui a ordem de pensamento. Então se você vier aqui, ó, e voltar aqui, ó, onde é que eu estou aqui? Lógica de programação. Aqui, ó, ordem no pensamento, certo? Então a gente vai ter que começar a implementar essas lógicas para que a gente possa construir esse nosso algoritmo. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, eu posso calcular a média? Não, não posso. A primeira coisa que eu tenho que fazer o que é? Eu preciso saber, então, a nota 1 e depois saber a nota 2. Então, ler, por exemplo, a primeira coisa, ler a primeira nota, certo? Isso aqui seria a primeira coisa que eu deveria fazer, saber a primeira nota. Depois, ler a segunda nota. Tá, veja que eu já estou colocando ponto e vírgula, né? Tá? Depois que eu li, pessoal, essas duas notas aqui, o que tem que fazer para me calcular a média? Então, se você usar o teu raciocínio, então você saberia que você deveria então somar as duas notas, porque você só pode calcular a média depois que você tiver a soma das duas notas. Então aqui simplesmente vamos dividir, né? Dividir a soma das notas por 2, tá ok? Muito bem, e agora por último nós vamos então mostrar a média, certo? Isso aqui, pessoal, é a ordem do pensamento que a gente deve implementar. Então, primeira coisa, ler a primeira nota, tá certo? Ler a segunda nota, somar as duas notas, dividir a soma das notas por 2 e mostrar a média. Se eu dividindo a soma das notas por 2, automaticamente eu tenho a minha média. Aí eu vou ter que mostrar esta média na tela. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lógica de programação, aqui nas fases da concepção de algoritmos. Olha só. Entradas, dados que alimentam o sistema. Então vamos analisar aqui que informações que eu tenho como entrada. Ó. Ler a primeira nota e ler a segunda nota, eu vou classificar elas como entrada, certo? Então são as informações de entrada. Eu preciso ter esses dados de entrada para que eu possa então manipular esses dados depois. Então esses ler aqui são a minha entrada, certo? Agora processamento, cálculos e manipulação dos dados de entrada. Então olha aqui, ó. Somar as duas notas. Veja que eu estou processando, então, as notas de entrada, certo? Então, isso aqui entra em processamento, isso daqui também entra em processamento, ou seja, eu estou processando uma informação. Ou seja, dividir a soma das notas por 2. Isso aqui, então, é processamento, tá certo? Então, isso aqui entra aqui em processamento, cálculos e manipulação dos dados de entrada. Então, eu estou manipulando aqueles dados de entrada, tá ok? Agora,
o último aqui, então, o penúltimo, saída, resultado obtido do processamento dos dados. Qual foi o resultado? Mostrar a média. Ou poderia, sim, colocar mostrar a soma das notas dividido por 2, tá certo? Mas aqui de uma forma, assim, bem no português mesmo, para vocês entenderem a ordem do pensamento. Se a gente fosse fazer, então, o nosso teste de mesa disso aqui, teste de mesa, como é que seria o teste de mesa? Então, ler a primeira nota. Vamos supor que eu li a primeira nota. Então, 5. Tá? Agora, ler a segunda nota. Vamos colocar aqui, ó, 7. Tá? Agora, terceira linha aqui, ó. Somar as duas notas. Então, 5 mais 7, quanto é que dá? 12. Certo? Agora, dividir a soma das notas por 2. Então, quanto é que dá 12 dividido por 2? Dá 6. Tá certo? Por último, mostrar a média. Então, 6. Opa, 6. Pronto. Está aqui o meu teste de mesa deste algoritmo. Claro, pessoal, aqui a gente ainda não está usando variáveis, nada, então está algo assim bem simples mesmo. Apenas que as pessoas possam começar a entender, então, o que é algoritmo e como usar, então, a ordem de pensamento para, na lógica de programação para conseguir criar um algoritmo para a solução de um problema. Certo? Bom, reparem que sempre depois do início eu estou começando a escrever aqui do lado. Isso chama indentação, okay? Que é para você organizar o teu algoritmo, o teu código, para que as pessoas possam então estar entendendo linha a linha o que está sendo feito. Então, à medida que o curso for andando, eu vou explicando melhor isso aqui para vocês, tá bom? Beleza? Então tá, pessoal, agora na próxima aula a gente vai pegar este mesmo algoritmo aqui, vamos melhorar ele, vamos começar então a usar aqui variáveis e tipos de dados, tá? Para que isso aqui já possa ser um algoritmo definitivo, um algoritmo que você realmente possa estar implementando em uma linguagem de programação, porque aqui está de uma forma apenas usando então o raciocínio lógico, tá certo? Uma ordem de pensamento para indicar assim, o que deveria ser feito primeiro. Ler a primeira nota, ler a segunda, somar, calcular a média e mostrar a média, tá certo? Só que aqui ainda não está pronto, ainda não é um algoritmo que tu possa realmente estar depois implementando em uma linguagem de programação. É isso então que a gente vai começar a fazer a partir da próxima aula, porque vocês vão começar a conhecer então tipos de dados e variáveis que você precisa desses tipos de dados, né, e variáveis para efetuar isso daqui, tá bom? Então até a próxima aula, tchau!